E aí pessoal, tudo bom? Deram uma pesquisada, verificaram como é que a gente consegue separar a água do álcool? Vou complicar um pouquinho mais. E se nós pegarmos essa água, esse álcool, e nós colocarmos aqui um pouquinho de sal, vamos colocar agora aqui um pouquinho de terra, misturei tudo, pronto. Poxa, professor, eu pensei que isso ia facilitar, olha, ia explicar logo, agora complicou mais. Como é que eu faço para separar a água do sal, da areia, do óleo? Como é que nós vamos fazer isso daí? Muito bem. Aí você vai perceber que esse tema, ele se entrelaça. Cada um das técnicas de separação de metais, de separação de misturas, ela vai poder ser aplicada em determinadas circunstâncias, em conjunto. Então eu posso primeiro começar com uma catação, depois utilizar um processo de levigação, e aí terminar com um processo de sulfonação, sei. Elas podem se mesclar, certo? E aí, para que eu possa resolver uma situação como essa aqui, nós temos um exercício que vai ficar para você fazer em casa da página 55 e da página 56. Fica aí a dica de que, como você tem dois materiais aí, se você misturar o sal e a água com a areia, você vai perceber que a areia ela vai decantar e não se mistura, ela não é miscível na água. Já o sal é. Então, tem alguma coisa que eu posso fazer aí para separar esse material. E logo mais nós vamos estar utilizando aquele nosso conhecimento daquela nossa última aula, falando sobre ponto de fusão, ponto de ebulição, justamente aqui para poder fazer a separação de materiais. Essa separação de materiais é uma das principais técnicas que nós utilizamos para separar líquidos miscíveis, é a destilação simples. E a destilação simples nada mais é do que você utilizar da diferença do ponto de fusão. Lembra o que é ponto de fusão? É a passagem do estado líquido para o estado sólido. Cada substância tem o seu ponto de fusão, como nós aprendemos aí umas 2 ou 3 aulas atrás. E você vai poder utilizar então dessa propriedade específica para poder separar os líquidos. Então, se eu sei que, por exemplo, a água, o ponto de fusão da água é a 0 graus. Somente a água, quando chega a 0 graus Celsius, ela passa do estado sólido para o estado líquido. O ponto de fusão do álcool é muito abaixo da água. Então, quando eu começo a aquecer esse material e antes dos 0 graus ele já se transformou, aquela mistura de água e álcool já foi se transformando em líquido antes dos 0 graus, eu já sei que aquele material que está ali se transformando em líquido antes dos 0 graus é o álcool. Mas, quando eu chego agora, e aí eu consegui separar todo o álcool daqui, só ficou aquele gelo, aquela pedra de gelo. E quando chegou a 0 graus Celsius, começou a mudar de estado, aí então perfeito, agora ali eu já voltei somente à água. Então, o ponto de fusão, ele me serviu para poder fazer a destilação entre a água e o álcool, tá certo? Quando eu faço essa destilação comum, eu posso pegar, por exemplo, a mistura de água e álcool e aquecer esse material. Quando ele aquece, o álcool todo se perde, certo? Ele vai aquecer porque eu tenho também um ponto de ebulição diferenciado. Assim como o álcool, ele tem 74, a temperatura de ebulição dele, que ele se transforma de líquido para vapor, 74 graus Celsius. Já a água, ela passa a 100 graus Celsius. Então, quando eu aqueço o material e chega a 74 graus Celsius e começa a transformar-se em vapor, eu já sei que aquele material que está se transformando em vapor é o álcool, que está sendo perdido para o ambiente. Mas eu posso, através de técnicas, fazer com que eu não perder nada na minha experiência. E aí,
tem uma técnica muito utilizada, que é a de destilação simples que nós falamos, que é justamente de você pegar o material. Imagine que aqui você tem um balão de destilação, que é uma vidraria utilizada também no laboratório, e esse material ele começa a ser exposto a uma carga de energia, ao calor. E aí esse calor agora faz com que as moléculas dessa mistura comecem a se agitar. E quem é que vai passar do estado líquido para o vapor primeiro? Aquele que tem o menor ponto de fusão. Ele vai então se transformar em vapor, e aqui o sistema é muito interessante, que ele tem uma saída para um condensador. Esse condensador é muito interessante porque quando o vapor daquele primeiro material passa por esse tubo de condensação, nós temos aqui esse cano, essa vidraria que é um condensador. Aqui não tem na imagem, mas lá você vai poder acessar o Eclass. Eu coloquei esse mesmo sistema e mais um outro para você complementar, tá certo? Então chegou o momento de você fazer a sua interação com a aula também. Você vai lá e nessa parte aqui, olha, lá na imagem não está escrito balão de destilação. Então você vai pegar a sua caneta e colocar qual é o nome dessa vidraria, qual é o nome dessa segunda vidraria e dessa terceira, ok? Então, balão de destilação, você vai perceber que todo o vapor passa pelo condensador. E esse condensador, aqui não está o desenho, mas você vai completar fazendo o desenho de uma mangueirinha saindo de uma torneira. E aí essa torneira vai chegar até esse orifício, onde entra a água aqui por baixo, fria, e vai passar aqui, ó, por todo o condensador, gelando todo o vapor que está aqui por dentro. E sai aqui por cima agora a água aquecida. Quando esse vapor passa por aqui e se esfria, ele volta do estado de vapor para o estado de líquido. Então você decantou esse material, você destilou esse material e não perdeu nada para o sistema porque ele está vedado. O interessante é que aqui, olha, ele fica vedado por uma rolha e um termômetro que ele vai indicar qual é a temperatura que está acontecendo essa passagem do estado líquido para o estado gasoso, certo? Professor, mas essa técnica pode ser utilizada para outra coisa? Sim. Você vai perceber agora no vídeo que você vai assistir, já está o link lá no Eclass, falando sobre a destilação do petróleo. O petróleo é uma mistura que tem diversas substâncias. E cada substância tem um ponto de fusão diferente. Você vai perceber lá que tem o pinche, você consegue tirar do petróleo parafina, você consegue também tirar do petróleo o óleo diesel, você consegue também tirar dali o gás de cozinha. Então é muito interessante você dar uma olhada agora nesse vídeo. E logo em seguida nós voltamos aí para finalizar a nossa aula com uma bateria de exercícios relacionados a elementos químicos, densidade, substâncias, misturas e separação de misturas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Vou estar postando ou lá no Google Sala de Aula ou então no Eclass, se você me permitir, alguns vídeos resolvendo algumas questões relacionadas tanto à nossa primeira lista de exercícios, segunda e a terceira, tá ok? Espero que você se divirta com os exercícios, porque eles vão te ajudar a se tornar um aluno nota 10 e eu estou na torcida para o teu sucesso. Um forte abraço, bons estudos e Deus te abençoe.